Nessas próximas quinta-feiras eu vou estar ministrando e eu vou fazer um esboço em cima de Romanos, mais especificamente em cima de Romanos 8. E por coincidência, ou Jesuscidência, né? Hoje eu cheguei aqui e a gente já começa a escutar muita coisa. Primeiro nós escutamos a Carla falando sobre a identidade. Ele nos dá a identidade. Né? Depois, escutando o pastor, ele falou que Deus ele entra e muda. Ele até comentou, eu era, mas hoje eu sou. Que quando Deus entra na história, ele muda. E Romanos 8 é mais ou menos isso. Né? Na verdade, se você pegar a carta de Romanos, Paulo escreve para a igreja de Roma, né? A igreja em Roma, e Paulo ele estava na cidade de Éfeso, né? E lá ele começa a escrever porque ele estava satisfeito com a notícia que ele estava tendo da igreja de Roma. Né? Então a igreja de Roma, que era uma igreja que não era ele que tinha implantado, né? Alguns falam que era Pedro, a igreja ela estava fervorosa, era uma igreja que estava crescendo, e Paulo fala, eu tenho que ir lá, eu tenho que conhecer, mas impedido, e a própria carta fala, pelo próprio Deus, de ir lá nesse momento, ele escreve para a igreja de Roma, e nós temos aqui uma das cartas, né, das epístolas mais bonitas da Bíblia. Né? Romanos começa mostrando a situação do homem. Nós falamos sobre identidade, nós falamos sobre Deus mudar a história. Né? Romanos começa a falar sobre como que o homem era. Então ele começa falando de judeus, ele começa falando de gentios, ele coloca tudo na mesma situação. E aquele versículo que todo mundo conhece aparece para nós. Todos pecaram. Todos pecaram. E aí, quando ele coloca todos nessa encruzilhada, ele começa a mostrar a justificação de Jesus. O que Jesus fez por nós. E Paulo começa a explicar. Porém, Paulo também fala sobre, mesmo justificados, mesmo sendo justificados por Jesus, nós ainda vamos passar por algumas situações. O cristão, o crente, ele vai passar por algumas situações. E Paulo começa a explicar isso. E ele fala, o que eu não quero eu faço, e aquilo que eu quero, isso eu não faço. Né? Ele começa a explicar sobre essa luta do cristão. Né? Mas aí ele chega, no capítulo 7, Paulo já pegou nós e já levou para os lugares mais profundos dentro da água. Nós chegamos ao ponto de falar, e agora, como que eu faço? Paulo ainda escreve assim, maldito o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas, no capítulo 8, Paulo começa a explicar, né, e trazer a todos nós palavras de esperança, palavras que nos conduz, palavras que nos traz, que nos mostra quem nós somos em Deus, quem nós somos nesse mundo. E ele começa o capítulo 8 falando bem assim, portanto, agora, já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Portanto, agora, não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Paulo aqui, ele traz ele tira nós da profundeza e nos leva para o alto. Aqui nós conseguimos respirar novamente. Nós conseguimos entender novamente quem nós somos. E mais especificamente no versículo 15 e 16, e eu vou ler só um pedaço para os irmãos, fala bem assim, mesmo capítulo 8, porque não recebeste o espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Irmãos, a gente tem passado, né, nós temos visto o mundo, né? A gente tem tanta situação no Brasil quanto ao redor do mundo. Nós estamos vendo notícias que, vez ou outra, nos abate, vem de frente com a gente, e a gente se preocupa e fica, meu Deus, o que será do futuro desse mundo?
o que será da minha caminhada? O que será dos meus filhos? O que é que eu posso fazer para mudar? O que acontece é que na vida do cristão, e quando Paulo fala aqueles que estão em Cristo, ele fala de uma mudança. Deus, ele entra e muda. Quando aquele que está em Deus, ele já não é mais quem ele era, o que o pastor falou também. Agora as coisas se fez nova. Agora ele caminha com uma visão diferente, com um olhar diferente para o mundo. E essa visão diferente, ela vem através da graça. Nessas pregações que eu vou fazer, como eu falei, vai ser em cima de Romanos 8. Eu vou separar em 3. A primeira, eu vou falar especificamente sobre a graça. Mas eu não vou explicar o que é graça. Eu acho que todos nós já sabemos. Eu não vou ficar aqui explicando o que é a graça. Eu vou trazer para nós o que a graça faz em nós. Qual é a mudança que a graça faz em nós? Porque às vezes nós estamos preocupados com o que é graça, e talvez nós caminhamos na graça, mas não sabemos o que ela faz em nós. Nós estamos caminhando dia a dia, e acordamos e vivemos um dia normal, mas nós não sabemos que nós já estamos debaixo da graça. Deixa eu só abrir meu tablet aqui, não deu tempo de abrir. Mais do que vencedores, vai ser o tema dessas 3 pregações. Então, segundo dia, eu vou falar sobre o fato de nós termos um ajudador, está em Romanos 8. Terceiro dia, eu vou falar sobre que nós recebemos um amor eterno. Vocês têm noção disso? Debaixo da graça, nós recebemos um amor eterno. Não um amor que vai acabar daqui 10 anos, não é um amor que vai acabar no final da minha vida, é um amor eterno, incondicional. Isso é um dos benefícios que a graça nos traz. A graça, ela é salvadora. Nós temos a graça comum. O que é uma graça comum? A graça comum é o que todos têm, ímpios e crentes. Deus, ele não detona a terra, Deus, ele não manda fogo, ele não manda dilúvio e não cai meteoro. Essa é uma graça comum. O sol nasce para todos. O sol nasce para os cristãos e para os não cristãos. Essa é uma graça comum. Porém, aqueles que estão em Cristo têm uma graça diferente, que é a graça salvadora. E essa graça, ela nos pega de seres humanos mortais e nos passa e nos leva a ser eternos. A nossa alma, ela é eterna. Nossa vida não termina aqui, independente de qual é a nossa história. Independente de qual foi a nossa história, nossa vida não acaba aqui. Nós vamos continuar, mas vamos continuar num lugar bem melhor. Nós vamos continuar perto de uma pessoa que nos amou desde o início, incondicionalmente. E Ele sozinho nos levou até lá. Esse é um dos benefícios da graça salvadora. Ela nos traz a eternidade. A nossa história não acaba. A nossa história, ela só continua. O autor, aquele que começou a escrever a nossa história, não abandonou o lápis. Ele continua escrevendo, continua escrevendo. Em João 5:24, eu vou ler rapidinho aqui, eu vou ler bastante versículo, então às vezes não vai dar para acompanhar nos slides. João 5:24, Jesus fala assim: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, presta atenção nessa palavra, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não terá a vida eterna. Não terá a vida eterna. Tem a vida eterna. Nós não vamos receber uma vida eterna. Aquele que está em Cristo de Jesus já tem a vida eterna. A graça nos traz essa eternidade. Por isso que às vezes nós não contentamos com esse mundo, porque nós já não somos daqui. Nós somos resgatados. Por isso que às vezes nós olhamos, a gente acorda e, meu Deus, não tem sentido. É porque isso aqui já não é nosso.
Nós estamos nesse mundo. Jesus falou, eu oro para que não tire desse mundo, mas que ajude eles o mundo. Quer dizer, nós não somos mais daqui. A graça nos traz a eternidade. Mas nós sabemos a partir disso de quem nós somos. Nós sabemos de onde viemos e para onde nós vamos. Agora, uma coisa é eu caminhar sem saber o meu futuro. Outra coisa é eu caminhar sabendo quem eu sou, a identidade, e para onde eu vou. Isso nos traz bem mais tranquilidade no nosso caminhar. Nós temos uma identidade. Nós não somos, eu costumo falar, Deus não é um relojoeiro que faz o relógio da corda e solta. Ele continua ali, mantendo. Ele não nos faz e solta no mundo. Ele continua nos auxiliando, Ele continua nos conduzindo, Ele continua nos mostrando dia após dia que Ele nos amou. E que Ele vai nos amar eternamente para aqueles que estão em Cristo Jesus. A graça, ela nos resgata de lugares profundos. A graça, ela nos tira de lugares e nos leva à luz novamente. Essa graça, ela pega um ser que está todo lameado como eu, todo sujo, e com a mão forte me puxa para o alto, me traz um fôlego de vida e começa a me limpar. Esse é um dos benefícios da graça. Então, quando Deus faz uma obra na vida de alguém, quando Deus pega alguém, quando Deus muda alguém, coisas do passado já não faz mais sentido. Se eu tenho alguma coisa do passado que ainda está agarrado em mim, eu tenho que pedir a Deus para tirar isso. Isso não é meu mais. Em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. Amém? Está escrito assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Sabemos que não foi por coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição recebida por vossos pais. No caso, aqui o apóstolo está se tratando da vida anterior. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, ao qual, na verdade, o outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses dias, tempos por amor a vós. Fomos comprados por um alto preço. E essa é uma das coisas que nós temos que olhar todo dia no espelho e falar bem assim: eu fui comprado. Eu tenho um dono e ele pagou caro por mim. E eu vou viver servindo esse dono. Eu vou viver servindo esse Senhor. Porque o que ele fez por mim, eu mesmo não conseguiria fazer. Ninguém conseguiria fazer, só ele. Esse é um dos benefícios da graça. Outra coisa, a graça nos ensina um novo modo de vida. A graça, ela nos traz esperança e ela nos dá sentido na tribulação. Irmãos, há um estudo que mostra, e algumas pessoas aqui vão concordar comigo, que a tendência à depressão tem aumentado mais e mais. Muito. Há outro que mostra que todos nós precisamos de vez ou outra, estar nos consultando. Mas isso tudo é por causa de tudo que está acontecendo nesse mundo. São muitas informações, são muitas coisas, muita coisa para a nossa mente. Eu lembro que um dia eu conversando com um gerente de um banco, e ele trabalhava há muito tempo lá na cidade, como no banco lá, e ele falando assim: Tiago, antigamente, o pessoal chegava aqui para pegar um extrato bancário, e eles esperavam 3 dias, 4 dias, 1 semana, para vir aqui pegar o extrato. Eles chegavam, pedia, ele já é bem das antigas, chegava, pedia, depois vinha e pegava. Hoje nós ficamos, aí ele falando assim, hoje as pessoas não têm paciência para esperar 3, 5 segundos. Essa é a condição que o mundo nos coloca.
Nós não conseguimos ficar quieto. Nós não temos paciência de sentar num banco e esperar um ônibus passar mais. Até porque não precisa. Mas se fosse preciso, nós não teríamos paciência. A graça, ela nos traz esperança. Ela nos traz motivo para a caminhada. O relógio daquele que vive debaixo da graça funciona diferente. O relógio daquele que está debaixo da graça de Deus não é desesperadamente adiantado igual ao do mundo. Nós vivemos mais tranquilo porque, como foi falado, nós sabemos para onde vamos. Em 2 Coríntios, segunda carta a Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala bem assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e tudo que agora se fez novo. Esse novo modo de caminhar, esse novo modo de vida, é porque nós já não somos mais da velha criatura, o velho homem. Nós já caminhamos agora em cima de conceitos, caminhamos em cima de orientações não, de mandamentos, em cima de ensinamentos da própria pessoa que nos salvou. Então esse Senhor que nos salvou, esse Senhor que me tirou da lama, Ele também só não me tirou e falou, anda. Ele anda do meu lado, falando o que é certo e o que não é, o que devo ou o que não devo fazer. Esse Senhor, Ele nunca vai ser um mau Senhor. Eu que posso ser um mau servo. Ele nunca vai ser um mau Senhor. Ele sempre vai mostrar o certo. Esse cuidado, essa caminhada nesse mundo, ela passa a fazer sentido, porque nós não vivemos mais de acordo com o mundo, nós vivemos de acordo com esse Senhor. Nós não caminhamos desesperadamente de acordo com o mundo, nós caminhamos de acordo com o que esse Senhor nos ensina. E nos traz esperança, porque, e agora antes de falar isso, eu quero citar um exemplo que um dia eu escutei, o cara falando bem assim, olha, imagina você num prédio pegando fogo. Você está lá, aí de repente entra uma criancinha no meio do fogo, pula da janela ali que você vai se salvar. Tem um colchão lá embaixo. É uma criança. Você vai ficar temeroso. Vou, não vou, né? Mas se agora entra um bombeiro e fala assim, pula que tem um colchão lá embaixo. A gente pula na hora. Por quê? Porque é a autoridade dele. Nós reconhecemos quem ele é. A esperança que nós temos é porque quem está nos ensinando é o Criador de tudo. Quem está caminhando com nós sabe de tudo. O Romanos mesmo fala que ninguém imagina, ajudou a Deus a construir nada. Ele sabe de tudo e Ele está pessoalmente me ajudando nessa caminhada. Se eu não tiver esperança, se eu ver um problema e eu não parar e pensar, não, vai passar, Deus vai me ajudar e vai passar. Eu não estou aproveitando o máximo dessa graça. Eu não estou aproveitando o máximo, a totalidade de tudo que Deus fez para mim e tem feito. Então, nesse mundo, irmãos, nós teremos aflições. Nós teremos aflições. Como eu falei no início, cada vez mais as coisas vão acontecendo, rumores de guerra, temos uma política no Brasil agora, uma eleição, que nós sabemos, nós estamos preocupados em relação a isso, pensamos em relação ao futuro, tudo, né, várias coisas acontecendo ao redor do mundo, você vê missionários, né, passando por aperto, fome, às vezes até na morte, e várias coisas, mas assim, diante disso, qual é a minha atitude? Eu tenho que ter esperança, até desse missionário, porque eu sei para onde ele vai. O mesmo Senhor que está caminhando comigo, é o que está caminhando com ele. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Amém? Essa graça é a graça que nós temos que acordar todo dia e falar, Senhor, obrigado por essa graça. Obrigado por seu filho ter padecido, seu filho com sacrifício vicário, ter entregado a mim uma vida nova, ter me retirado do velho homem e dado sentido à minha vida. Obrigado por essa graça. Outra coisa, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16.
2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Paulo escreve assim: ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz. Irmãos, às vezes nós nos preocupamos, às vezes a gente nós ficamos nervosos, às vezes nós queremos arrumar problema onde não tem, é culpa nossa mesmo. Isso não é coisa de Deus. Ele é o Senhor da paz. E o que Ele dá para mim é paz o tempo todo. O que Ele dá para mim é trazer paz ao coração, mas não é uma paz normal. Não a paz que a gente vê na televisão, aquela propaganda bonita na frente da praia, com roupa, com a camisa azul, andando com a família. Não é essa paz. É uma paz que o mundo não compreende. É uma paz que no meio das aflições, tem gente orando, tem gente louvando a Deus. É uma paz que Paulo e Silas teve dentro da cadeia. Essa é a paz que Deus nos dá. O mundo não vai compreender. O mundo vai chamar de loucura. O mundo vai falar que nós somos loucos. De certa forma, nós somos. Louco por Jesus. À vista do mundo, nós somos loucos. Então, essa paz em que, em todo momento, seja bom, seja ruim, nós estamos louvando a Deus, engrandecendo o nome dEle, louvando e confiando que Ele tem o melhor para mim. Essa paz, ela só pode vir de Deus. O mundo não recebe ela. O mundo desespera. E por isso que nós vemos várias coisas acontecendo. O que eu quero falar para vocês é que todos vocês que estão em Cristo Jesus têm um Pai. Vocês são filhos, nós somos filhos. Nós temos um cuidador, um Pai amoroso que nos recebe e que nos pega a todo momento que nós caímos para colocar no caminho de novo. E esse caminho não é para qualquer lugar. Esse caminho é para a eternidade. Esse caminho é para os pés dele. Amém? Louvado seja Deus por essa verdade. Louvado seja Deus, porque se não é isso, qual sentido teria a nossa vida? Engraçado que no Egito eles têm mania, os faraós antigos tinham mania assim, de querer ser eterno. Eles queriam ser eterno. O Egito dominou o mundo e era temido por toda a região. A gente vê na própria Bíblia várias histórias do Egito. E esses faraós eram tidos como a própria encarnação de deuses, né? Então o que eles falavam era lei, eles eram temidos, né? Mas eles tinham um problema que todos têm. A vida deles tinha uma timeline. E tudo que eles faziam ia ficar ali, ia passar, como sopro. Para tentar resolver esse problema, eles começaram, não, nós temos que ser eterno. E começaram o processo de mumificação. Está lá no Egito, nos museus lá, um monte de múmia. Eles estão vivendo? Estão enrolados num pano, dentro de uma caixa, dentro de um museu. O cristão não precisa disso. O cristão não precisa fazer nada disso. Eu nem preciso ser um faraó para ser eterno, para viver a eternidade. Eu posso ser o Tiago. A eternidade, ela não é conseguida a braço forte. A eternidade não é conseguida por dinheiro. A eternidade não é conseguida por nada. A eternidade, ela chega até a gente através do sangue de Cristo. Ela chega até a gente através de um amor incondicional. Na verdade, a história toda da Bíblia se trata de uma história de amor. A história toda da Bíblia se trata de uma história de amor. Outra graça que eu queria que os irmãos pensassem é a graça de identidade, né? É o que nós falamos. Deus, Ele nos traz identidade. A graça nos identifica como filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros. Romanos 8:17 fala bem assim: se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo.
Se é certo que sofremos com ele, para também com ele sejamos glorificados. Nós temos um Pai celestial. Nós temos um Pai que é o Criador de tudo. Eu fico vendo, eu chego lá em casa, e o Arthur está numa fase muito legal, né? Eu chego lá e o Arthur dá um grito e vem correndo e me abraça, e a Ana Clara vem e me abraça também, e eu fico assim, meu Deus, será que ele sabe quem é o pai deles? Eles se espelham e ele vem e tal, e eu pensando assim, quem sou eu para merecer isso? Mas o Deus, o nosso Pai, Ele é santo. Ele é santo 3 vezes. E é a Ele que eu posso recorrer. É Ele que é o dono da prata e do ouro, da saúde. É Ele que é o dono da paz, é o dono da felicidade. É Ele que pode nos dar tudo isso. Sem nós merecermos em momento algum. Mas aceitarmos que nós somos filhos de Deus. A filiação, ela se trata de um reencontro. A Bíblia, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que lá atrás nós nos afastamos de Deus. Gênesis, Deus fez Adão, colocou no jardim, e Adão e Eva, e eles tinham que obedecer a Deus. Deus visitava eles. São 2 homens na Bíblia que são tidos como filho de Deus. Um é Adão, o outro é Jesus. Nós somos filhos por adoção. O primeiro filho de Deus, ele errou. O primeiro filho de Deus, ele se afastou de Deus. E Deus falou bem assim, não, eu quero esse reencontro. Como na história do filho pródigo. Eu quero esse reencontro. Eu vou escrever toda uma história para ter esse reencontro. E eu vou ter um reencontro com meu filho novamente. Quando nós chegamos até a Deus, nós nos reencontramos com nosso Pai. Quando nós dedicamos a nossa vida, quando nós declaramos em alto e bom tom, Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor, e eu não vivo mais para nada a não ser para Ele, nós nos reencontramos com o nosso Pai. Nós chegamos diante de nosso Pai de novo. E que reencontro maravilhoso. Quando nós lemos, e se a Gabi quiser colocar no telão, Gênesis 46, nós vamos ler os versículos 28 e 29. Essa é a história de um reencontro. Um reencontro bem emocionante. Um reencontro depois de muitos anos. Que é o reencontro de José com seu pai Jacó. Todos sabem a história. José foi deixado pelos irmãos no poço, foi para o Egito, virou governador no Egito, né, começou a prosperar, achou que tinha perdido sua família, reencontrou com seus irmãos primeiro, e depois ele reencontrou com seu pai. E é esse o momento. E fala assim, eu vou ler ali, porque eu acho que minha Bíblia está na versão diferente. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José, para encaminhar a Gozém, e chegaram à terra de Gozém. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. E mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Jacó abraçou o seu pai no reencontro e chorou e ficou ali. E ele não saiu mais, não só isso. José pegou depois e falou, não, agora você não volta para sua terra, você vai morar perto de mim. E aqui eu faço uma pergunta para vocês, irmãos. Todos nós reencontramos com o nosso pai, né? Amém? Todos nós já tivemos esse reencontro. E será que nós estamos grudados ainda? Será que nós estamos abraçados ali ainda? A Bíblia fala que José ficou um longo tempo. As circunstâncias podiam colocar José em uma outra situação. José era governador do Egito. O pai dele era mais um na história. José era governador, José tinha pessoas ao lado dele. José podia chegar lá e ter um encontro formal com o pai. Pai, tudo bom? Tal. Não. José se humilhou. Abraçou o seu pai. E isso, quando você vai ver na história, esse encontro, esse abraço de José, que já era considerado um egípcio, com alguém de um outro povo, ele abraça o seu pai e fica ali, e chora.
Então, irmãos, essa é a outra graça que nós temos. Nós podemos estar perto desse Pai o tempo todo. Nós podemos estar agarrado nesse Pai como um filho que não sabe o que fazer, como um filho que necessita dessa presença o tempo todo. Nós não precisamos soltar. Eu posso ir trabalhar, eu posso ir para qualquer lugar e não soltar mais esse Pai, porque Ele está comigo, Ele está caminhando comigo. Outra coisa que eu pergunto é, no dia a dia, temos levado, como José fez, preparou um lugar para o seu pai? A nossa casa, o nosso trabalho, nós tiramos momentos para estar com esse pai? Porque se José colocou o pai dele perto, é porque ele queria estar ali, próximo, sempre quando precisasse fosse lá. Nós temos tirado esses momentos na nossa casa. Nós somos resgatados. Não foi pouca coisa. No nosso trabalho, no nosso quarto, no nosso carro, nós temos colocado esse pai próximo? Ou foi só um momento ali? Foi só um reencontro e toca a vida? Porque essa história de amor que Deus escreveu, ela exige pelo menos essa cumplicidade. Ela exige que nós nos derramamos a todo momento. Essa história de amor que Deus escreveu, ela não é só para ser contada em filmes ou numa leitura de um livro e acabar. É uma história que nós temos que viver a cada minuto. É acordar glorificando a Deus por tudo que Ele fez. É acordar e falar, Deus, eu te louvo porque eu estou em pé. É olhar para a sua casa e glorificar tudo que está lá, os filhos, mãe, pai. É glorificar por tudo. Porque Ele tem feito isso tudo. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não é, às vezes a gente pensa assim, mas isso é tão difícil. Essa talvez é a última barreira que nós cristãos temos que atravessar. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo que eu faço pode ser para Ele. Tudo que eu faço eu considero que é por Ele, ou porquê dele. Tudo que eu ganho, o meu dia a dia, é porquê dele. Então, nós temos que ultrapassar essa barreira. Eu, principalmente, tenho que ultrapassar essa barreira. Eu tenho que começar a viver sabendo que eu tenho uma identidade, sabendo que eu tenho a recorrer, sabendo que não vai acabar a minha história aqui, sabendo que eu tenho um caminho longo a seguir. Porém, eu não estou sozinho, eu estou sendo ajudado a todo momento. Quem crê nisso? Amém? Nós somos filiados, nós somos filhos de Deus. Nós não estamos aqui à toa. Quando nós andamos na rua, as pessoas veem essa identidade. Quando nós entramos no supermercado, as pessoas veem essa identidade. Esse aí é filho de Deus. Esse é o Filho de Deus poderoso. E o mais importante, nós podemos anunciar para essas pessoas que elas também podem ser filhos de Deus. Deus, Ele não faz exceção. Deus quer todos. Ele quer todos. Ele não quer alguns filhos, Ele quer que todos sejam. E nós como filhos, nós vamos falar. Nós como filhos, nós vamos mostrar como é viver debaixo dessa paternidade. Nós como filhos, nós vamos caminhar no dia a dia, a ponto de todas as pessoas quererem falar, me leva para essa casa. Me leva para essa casa, eu quero estar lá. Eu quero receber esse cuidado. Então, irmãos, quando nós acordarmos todos os dias, que nós saibamos que nós vivemos debaixo de uma graça. E que essa graça, ela é além de ser uma graça salvadora, uma graça que me tirou de um ponto onde eu não chegaria em lugar nenhum, vai me levar para uma eternidade. Saber que essa graça, ela vai moldar meu dia a dia, vai moldar meu caminhar. Saber que essa graça, ela vai me dar esperança nos momentos mais difíceis da minha vida. Às vezes até incompreensíveis, porque às vezes nós passamos por momentos que não é compreendido. Mas essa graça, ela vai nos mostrar. O Espírito Santo, e nós vamos falar na próxima
na próxima ministração. O Espírito Santo a todo momento, igual escutando o pastor falando bem assim, o Espírito Santo fala comigo. Ele não nos abandona. A todo momento Ele fala. Nós temos que, esse é o maior presente do mundo. Eu lembro quando eu era pequeno e ganhava alguma coisa, eu queria passar a noite ali. Eu lembro quando eu ganhei meu primeiro videogame, né, bem longe do que vocês conhecem hoje em relação a videogame. Mas eu lembro que eu queria passar a noite ali. Eu queria passar, se eu pudesse, eu levava para a cama e dormia com ele do meu lado. Eu recebi esse presente. Agora, o maior presente do mundo, o maior presente do mundo, que é vida e vida em abundância. Nós temos que querer mais e mais, viver mais e mais. Nós vivemos esse mundo, sabemos da situação do mundo, mas nós vamos ter olhos a todo momento olhando e falando bem assim, isso é que o mundo diz, isso é o que o mundo fala, mas meu Pai fala outra coisa, o meu Pai quer outra coisa. Amém? Então que sejamos esses filhos gratos. Nós temos uma identidade, nós temos nós somos filhos, e não filhos de qualquer um, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Amém? Gostaria de agradecer a Deus.